Lei nº 14.022, de 7 de julho de 2020. Altera a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e dispõe sobre medidas de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, e de enfrentamento à violência contra crianças, adolescentes, pessoas idosas e pessoas com deficiência durante a emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019. O Presidente da República: faço saber que o Congresso Nacional decreta, e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre medidas de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, e de enfrentamento à violência contra crianças, adolescentes, pessoas idosas e pessoas com deficiência durante a emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019. Artigo 2º. A Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 3º. Parágrafo 7º, c. Os serviços públicos e atividades essenciais, cujo funcionamento deverá ser resguardado, quando adotadas as medidas previstas neste artigo, incluem os relacionados ao atendimento a mulheres em situação de violência doméstica e familiar, nos termos da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, a crianças, a adolescentes, a pessoas idosas, e a pessoas com deficiência vítimas de crimes tipificados na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, na Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, Estatuto do Idoso, na Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, Estatuto da Pessoa com Deficiência, e no Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal. Artigo 5º-A. Enquanto perdurar o estado de emergência de saúde internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019. Inciso 1. Os prazos processuais, a apreciação de matérias, o atendimento às partes, e a concessão de medidas protetivas, que tenham relação com atos de violência doméstica e familiar cometidos contra mulheres, crianças, adolescentes, pessoas idosas e pessoas com deficiência serão mantidos, sem suspensão. Inciso 2. O registro da ocorrência de violência doméstica e familiar contra a mulher, e de crimes cometidos contra criança, adolescente, pessoa idosa ou pessoa com deficiência, poderá ser realizado por meio eletrônico, ou por meio de número de telefone de emergência designado para tal fim pelos órgãos de segurança pública. Parágrafo único. Os processos de que trata o inciso 1 do caput deste artigo, serão considerados de natureza urgente. Artigo 3º. O poder público deverá adotar as medidas necessárias para garantir a manutenção do atendimento presencial de mulheres, idosos, crianças ou adolescentes em situação de violência, com a adaptação dos procedimentos estabelecidos na Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, Lei Maria da Penha, às circunstâncias emergenciais do período de calamidade sanitária decorrente da pandemia da Covid-19. Parágrafo 1º. A adaptação dos procedimentos disposta no caput deste artigo deverá assegurar a continuidade do funcionamento habitual dos órgãos do poder público descritos na Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, Lei Maria da Penha, no âmbito de sua competência, com o objetivo de garantir a manutenção dos mecanismos de prevenção e repressão à violência doméstica e familiar contra a mulher, e à violência contra idosos, crianças ou adolescentes. Parágrafo 2º. Se, por razões de segurança sanitária, não for possível manter o atendimento presencial a todas as demandas relacionadas à violência doméstica e familiar contra a mulher, e à violência contra idosos, crianças ou adolescentes, o poder público deverá, obrigatoriamente, garantir o atendimento presencial para situações que possam envolver, efetiva ou potencialmente, os ilícitos previstos. Inciso 1. No Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, na modalidade consumada ou tentada.
A. Feminicídio, disposto no inciso 6 do parágrafo 2º do artigo 121. B. Lesão corporal de natureza grave, disposto no parágrafo 1º do artigo 129. C. Lesão corporal dolosa de natureza gravíssima, disposto no parágrafo 2º do artigo 129. D. Lesão corporal seguida de morte, disposto no parágrafo 3º do artigo 129. I. Ameaça praticada com uso de arma de fogo, disposto no artigo 147. F. Estupro, disposto no artigo 213. G. Estupro de vulnerável, disposto no caput, e nos parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º do artigo 217. A. H. Corrupção de menores, disposto no artigo 218. I. Satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente, disposto no artigo 218. A. Inciso 2. Na Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, Lei Maria da Penha, o crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, disposto no artigo 24-A. Inciso 3. Na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente. Inciso 4. Na Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, Estatuto do Idoso. Parágrafo 3º. Conforme dispõe o artigo 158 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, Código de Processo Penal, mesmo durante a vigência da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, ou de estado de emergência de caráter humanitário e sanitário em território nacional, deverá ser garantida a realização prioritária do exame de corpo de delito, quando se tratar de crime que envolva: Inciso 1. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Inciso 2. Violência contra criança, adolescente, idoso ou pessoa com deficiência. Parágrafo 4º. Nos casos de crimes de natureza sexual, se houver a adoção de medidas pelo poder público, que restringam a circulação de pessoas, os órgãos de segurança deverão estabelecer equipes móveis para a realização do exame de corpo de delito no local em que se encontrar a vítima. Artigo 4º. Os órgãos de segurança pública deverão disponibilizar canais de comunicação que garantam interação simultânea, inclusive com possibilidade de compartilhamento de documentos, desde que gratuitos e passíveis de utilização em dispositivos eletrônicos, como celulares e computadores, para atendimento virtual de situações que envolvam violência contra a mulher, o idoso, a criança ou adolescente, facultado aos órgãos integrantes do Sistema de Justiça, Poder Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública, e aos demais órgãos do Poder Executivo, a adoção dessa medida. Parágrafo 1º. A disponibilização de canais de atendimento virtuais não exclui a obrigação do poder público de manter o atendimento presencial de mulheres em situação de violência doméstica e familiar, e de casos de suspeita ou confirmação de violência praticada contra idosos, crianças ou adolescentes. Parágrafo 2º. Nos casos de violência doméstica e familiar, a ofendida poderá solicitar quaisquer medidas protetivas de urgência à autoridade competente por meio dos dispositivos de comunicação de atendimento online. Parágrafo 3º. Na hipótese em que as circunstâncias do fato justifiquem a medida prevista neste artigo, a autoridade competente poderá conceder qualquer uma das medidas protetivas de urgência previstas nos artigos 12, b, 12, c, 22, 23 e 24 da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, Lei Maria da Penha, de forma eletrônica, e poderá considerar provas coletadas eletronicamente, ou por audiovisual, em momento anterior à lavratura do boletim de ocorrência, e à colheita de provas, que exija a presença física da ofendida. Facultado ao Poder Judiciário intimar a ofendida, e o ofensor da decisão judicial por meio eletrônico. Parágrafo 4º. Na hipótese prevista no parágrafo 3º deste artigo, após a concessão da medida de urgência, a autoridade competente, independentemente da autorização da ofendida, deverá:
Inciso 1. Se for autoridade judicial, comunicar à unidade de polícia judiciária competente, para que proceda à abertura de investigação criminal para apuração dos fatos. Inciso 2. Se for delegado de polícia, comunicar imediatamente ao Ministério Público e ao Poder Judiciário da medida concedida e instaurar imediatamente inquérito policial, determinando todas as diligências cabíveis para a averiguação dos fatos. Inciso 3. Se for policial, comunicar imediatamente ao Ministério Público, ao Poder Judiciário e à unidade de polícia judiciária competente da medida concedida, realizar o registro de boletim de ocorrência e encaminhar os autos imediatamente à autoridade policial competente para a adoção das medidas cabíveis. Artigo 5º. As medidas protetivas deferidas em favor da mulher serão automaticamente prorrogadas e vigorarão durante a vigência da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, ou durante a declaração de estado de emergência de caráter humanitário e sanitário em território nacional, sem prejuízo do disposto no artigo 19 e seguintes da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, Lei Maria da Penha. Parágrafo único. O juiz competente providenciará a intimação do ofensor, que poderá ser realizada por meios eletrônicos, cientificando da prorrogação da medida protetiva. Artigo 6º. As denúncias de violência recebidas na esfera federal pela Central de Atendimento à Mulher, Ligue 180, e pelo Serviço de Proteção de Crianças e Adolescentes com foco em violência sexual, Disque 100 devem ser repassadas, com as informações de urgência, para os órgãos competentes. Parágrafo único. O prazo máximo para o envio das informações referidas no caput deste artigo é de 48 horas, salvo impedimento técnico. Artigo 7º. Em todos os casos, a Autoridade de Segurança Pública deve assegurar o atendimento ágil a todas as demandas apresentadas e que signifiquem risco de vida e a integridade da mulher, do idoso, da criança e do adolescente, com atuação focada na proteção integral, nos termos da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, e da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, Estatuto do Idoso. Artigo 8º. O poder público promoverá campanha informativa sobre prevenção à violência e acesso a mecanismos de denúncia durante a vigência da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, ou durante a vigência do estado de emergência de caráter humanitário e sanitário. Artigo 9º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, 7 de julho de 2020. 199º da Independência e 132º da República. Jair Messias Bolsonaro. André Luiz de Almeida Mendonça. Damares Regina Alves.